Continuando a nossa leitura diária, hoje estamos vendo o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse capítulo, Paulo continua ainda dando instruções, instruindo a igreja, instruindo a nós hoje, com referência aos dons espirituais, E no versículo 1, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, ele dá uma ênfase ao dom de profetizar a palavra do Senhor, para nós procurarmos com zelo, procurarmos com carinho os dons espirituais. Aí Paulo diz assim que quem fala em línguas, quem ora em línguas, está falando diretamente a Deus, orando a Deus, edificando o seu espírito, Não está orando a homens. Quem ora em línguas, ora a Deus e não para homens, não para os homens ouvirem. Se vem para Deus, para edificar o seu próprio espírito. Por quê? Porque ninguém entende, pois se fala em mistério. Fala-se em mistério, quando ora em língua, fala-se em mistério. Então, ora-se diretamente a Deus para edificação do Espírito. Orar em língua edifica a nós mesmos, edifica aquele próprio que está orando. E Paulo diz também que se eu for ter com vocês, ele vai falando aqui, olha, se eu for falar com vocês em outras línguas, o que vocês aproveitarão se vocês não vão entender nada? O que vocês vão aproveitar se vocês não entenderão nada? Melhor, ele fala, melhor que eu vá até vocês falando em doutrina, falando em ciência ou falando em profecia, que vocês vão entender todas as coisas. O versículo 12, Paulo diz assim: assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Novamente Paulo fala, os dons espirituais é para a edificação da igreja, para o progresso da igreja. No versículo 13, presta atenção, Paulo fala assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que se possa interpretar. Então, se eu vou orar em língua, eu vou orar ao Senhor, vou orar ao Espírito Santo, para que haja uma interpretação para que as pessoas possam entender, né? Temos que tomar cuidado. Paulo diz aqui a partir do versículo 20, olha, vamos tomar cuidado para nós não sermos como criança, como meninos, no juízo. E temos um juízo adulto, agirmos como adulto e não em meninice, não em criancice. O versículo 23 ele fala assim: se pois toda a igreja se reunir ao mesmo tempo e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar umas pessoas indoutas ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Vai entrar alguém lá que é incrédulo, que não conhece, de repente está todo mundo orando em língua, sem entender. O que essas pessoas vão dizer? Que são loucos. Então é necessário ter uma ordem no culto. O dom de língua existe, é bíblico, mas é necessário ter uma ordem no culto para que tudo seja feito para edificação e não feito como meninice. Versículo 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Presta atenção no que na orientação da palavra do Senhor. E haja quem interprete. Versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e falando com Deus. É a orientação de Paulo a respeito do dom de línguas. E no versículo 40, o último desse capítulo, Paulo fala: tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Então nós temos que fazer tudo com decência, porque é para o nosso Deus que nós estamos fazendo. Que Deus nos abençoe e que a paz do Senhor esteja na tua vida.